Não existe sociedade em uma empresa sem estar aberto a conversas difíceis. E o primeiro passo para você ter uma sociedade saudável começa com a transparência. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador aqui da Safe, sou advogado empresarial e especialista em empresas de tecnologia, startups, mercado digital, que é inclusive a nossa especialidade aqui na Safe. E no nosso vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre acordo de sócios e como você, na sua sociedade, pode pegar temas difíceis que serão colocados no acordo de sócios, antecipar eles já desde o início da sua sociedade, para você evitar grandes problemas e dores de cabeça no futuro. O grande desafio de qualquer empresa, em qualquer ramo que for, qualquer segmento de mercado, é trabalhar o relacionamento entre as pessoas. Você tem desafio de mercado como levar o seu produto a mercado, você tem desafios financeiros, você tem desafios regulatórios, você tem desafio de convencer o seu cliente de que a sua solução ela é melhor do que a do concorrente. Existem vários desafios e percalços durante a jornada de um empreendedor ou de um empresário. Mas o primeiro deles, e eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje, é entre você e o seu primeiro sócio, ou seus primeiros sócios. Se você tem lá 1, 2, 3 sócios, se você se reúne com outra pessoa para começar um empreendimento, um negócio que tenha uma atividade fim de gerar lucro, de gerar algum movimento econômico, você precisa, de antemão, convencê-lo de que vocês estão no caminho correto. E não existe confiança quando você não conhece as pessoas. Essa é uma frase que eu aprendi, inclusive, no livro do Yuval Harari, Homo Sapiens, uma recomendação para vocês, de que não existe comércio ou não existe negociação onde não há confiança. E é muito difícil você confiar em alguém que você não conhece. Na prática, na realidade dos negócios, toda sociedade ela começa com uma ou mais pessoas ali se unindo, né? Você tem você e mais uma pessoa, você e mais pessoas se unindo para começar esse empreendimento. E muitas vezes você não conhece essas pessoas profundamente. Você não tem conhecimento a respeito do histórico detalhado de vida daquela pessoa. Em muitos negócios, especialmente no mercado de tecnologia, as sociedades elas começam ou elas se perpetuam ali através de conexões que você faz dentro do próprio mercado. Você participa de um evento, você participa de um hackathon, você eventualmente tem conhecidos ali no mercado, círculos sociais que vão se conectando e aí você conhece alguém que tem um fit inicial, tem alguma skill, alguma habilidade, alguma competência que te complementa e aí você convida essa pessoa para ser seu sócio. Na grande maioria dos casos a gente vai ter esse cenário e em outros casos você pode até conhecer um familiar, um amigo, mas nesses casos eu vou reservar um tempinho só para eles, porque ali, nesses casos onde você tem uma proximidade, um relacionamento prévio, nesses ainda mais você precisa se preocupar com as conversas transparentes. Mas vamos falar do primeiro cenário, que é o caso de você encontrar um sócio ou mais sócios que você não tem um conhecimento prévio a respeito deles, você não conhece eles profundamente, não tem um relacionamento longo, você conheceu no mercado, numa circunstância específica, por terem propósitos em comum, etc., vocês decidem abrir um negócio ou formalizar uma sociedade. Com essa pessoa, como você não conhece ela, e ainda que você conheça superficialmente, você precisa ter muitos elementos que são alinhados para a sociedade dar certo, é importante que você, de antemão, antecipe algumas conversas difíceis. Você, de antemão, alinhe expectativas, principalmente relacionadas a valores, aquilo que você acredita e que aquela pessoa vai acreditar também ou não. Vou dar um exemplo muito prático, muito simples para vocês, que vale muito para o mercado de tecnologia. Eu vejo muitos casos, por exemplo, onde os sócios nunca pararam para conversar a respeito do que cada um espera do futuro da empresa. Quando eu digo futuro da empresa, não estou falando assim de negócio, modelo de negócio, como ganhar dinheiro, crescimento. Todo sócio começa uma empresa querendo ganhar muito dinheiro, querendo fazer muita grana, querendo gerar muito valor para o mercado, gerar impacto. Beleza. Eu estou falando aqui de futuro da empresa no sentido de encerramento de ciclo mesmo. Seja porque você se aposentou e deixou para os seus filhos, seja porque você vendeu a empresa numa operação de M&A, num evento de liquidez, num fundo de investimento, alguma coisa assim, ou num IPO eventualmente. Conversar sobre esse futuro, qual que é o destino final, qual que é o momento em que você e seu sócio entendem que vocês foram bem-sucedidos com aquele empreendimento. Conversar sobre isso, que parece algo bobo, é muito importante, porque tem muitos sócios em empresas de tecnologia
onde um enxerga a empresa para deixar para os filhos, como algo que vai deixar de herança para sucessores, e o outro vê a empresa como um ativo que ele vai vender daqui a pouco e vai tirar ali a liquidez dele e vai seguir para um próximo empreendimento. Tem gente que tem característica de iniciar, né, de construir coisas do início, e aí vai e sai. Em startups isso é muito comum. Se vocês não estiverem alinhados em relação a isso, em algum momento isso vai vir à tona. E geralmente vem à tona em momentos onde há muita grana envolvida. Então, nesse mesmo exemplo, uma startup, por exemplo, que tem dois sócios que têm visões diferentes sobre o futuro da empresa, num evento de liquidez, num evento de uma captação de investimentos mais robusta, numa oportunidade de um M&A, de uma aquisição que surge no mercado, isso vai vir à tona. E aí, como envolve dinheiro, cara, aquele sócio que quer vender tá louco para vender, surgiu uma puta oportunidade, ele tá louco para vender. Mas o outro sócio que não tinha intenção de vender, não tem essa expectativa para a empresa, ele quer continuar, ele quer deixar para os sucessores, ele não quer vender. E aí os dois entram em conflito por causa de uma decisão que poderia ter sido alinhada lá atrás. Esse é apenas um dos exemplos. Eu já vi casos exatamente como esses, onde a operação ali de aquisição não aconteceu porque um dos sócios não queria vender e aquele outro, ainda que ele tivesse um pouco mais de participação, saiu no prejuízo. Ou não no prejuízo, mas ele teve uma frustração muito grande. Então, alinhar expectativas, valores e o modo como você enxerga o futuro da empresa é muito importante. Também é importante pensar aqui em aspectos mais delicados, como, por exemplo, a morte de um sócio, né, o falecimento de um sócio. Como é que ficam as cotas e participações, as ações daquela empresa? Né? Como é que fica uma questão de uma eventual saída ou mesmo ingresso de novos sócios? Como é que as decisões vão ser tomadas? Esses quórums para tomadas de decisão, ou seja, o modo como cada um vai votar, os direitos políticos numa sociedade, precisam ser conversados, alinhados previamente. Tem muitos sócios que não conversam a respeito disso e tudo que eles vão decidir ou tem que passar por votação, o que torna tudo muito burocrático, ou eventualmente, e aí é um cenário até muito pior, um dos sócios toma uma decisão de um impacto financeiro que o outro não concordava e às vezes nem fica sabendo. Ele vai ficar sabendo às vezes meses depois que aquela decisão foi tomada ou que aquele ato foi feito, né? Aquele movimento foi feito. Isso gera muito prejuízo, gera ruído na comunicação, quebra a confiança. E em sociedade, confiança é muito importante. Esse é um cenário onde a gente tem dois ou mais sócios que se conheceram no mercado. Vamos para o segundo cenário, que também é muito delicado, que é o cenário onde você conhece o seu sócio porque vocês têm um relacionamento prévio. Vocês são amigos de muito tempo, vocês são familiares, parentes, vocês são marido e mulher, ou vocês são cônjuge, né? Enfim, todos esses cenários onde você tem um relacionamento prévio na sociedade demandam ainda mais atenção e ainda mais critérios de governança. São nesses casos onde você acha que, poxa, mas é meu irmão, ele não vai querer me ferrar, ele não vai me passar a perna. Tudo bem que ele pode não querer te passar a perna, mas vocês vão ter discordâncias que, se não tiver um documento institucional, empresarial, que estabeleça como essas discordâncias serão resolvidas, aquilo vai ser levado para a vida pessoal. Aí você vai estar no jantar de domingo com a sua família, isso vai ser trazido para a mesa, vocês vão discutir, vão brigar, e tem muitas sociedades em família, especialmente em empresas familiares, eu estou falando isso aí porque eu sei de muitas empresas familiares que passam por esse problema, que geram grandes repercussões na vida pessoal, na vida familiar, geram brigas, discussões, por questões que têm tudo a ver com o negócio. E compete a você, como sócio, você que está vendo esse vídeo, talvez seus sócios não estejam vendo esse vídeo, mas você que está vendo esse vídeo, compete a você ter essa decisão madura de sentar com seus sócios, alinhar pontos importantes, alinhar valores, alinhar questões financeiras. Quando mexe com dinheiro, irmão, tem que resolver, tem que alinhar, porque dinheiro é muito importante na nossa sociedade hoje. Então alinha previamente, especialmente quando tem um relacionamento prévio, para que você não permita que uma questão de negócios impacte a sua vida familiar. A família é muito importante, relacionamentos são muito importantes. Então cuide disso, né? Eu diria até que são, eu tenho a plena convicção, eu particularmente, de que, por exemplo, o meu casamento é muito mais importante que a minha empresa. Eu acho que você também deve levar seus relacionamentos muito a sério. Então, se você tem algum zelo por isso, cuide da governança societária no seu negócio, independente do estágio.
E aí, é claro, partindo para a parte mais prática da coisa, como é que você alinha tudo isso? Como é que você começa? Para eu não deixar você sair desse vídeo só frustrado ou com receio, com medo de dar algum problema. Se você está começando agora a sua sociedade, senta para conversar sobre esses temas. Pega os tópicos que são mais importantes numa sociedade, converse com o seu sócio a respeito, discuta a respeito, tome decisões a respeito, lista tudo isso, escreve tudo isso. Se você não tiver como contratar alguém para te fazer um acordo de sócio, contratar a Safe para cuidar disso para você, pelo menos coloca esses pontos inegociáveis e assina vocês dois ali de forma lícita, válida entre vocês, para ter algum compromisso prévio. Eu não estou nem dizendo que isso vai ter validade jurídica depois, eu não estou nem falando disso, eu estou falando de você ter compromisso, das pessoas se comprometerem com algo. Quando você obriga alguém a assinar alguma coisa, você se compromete, né? Então façam essa conversa inicial. Se você está começando o seu negócio, você pode transformar isso num memorando de entendimentos, especialmente na fase pré-operacional da sua empresa, mas se você já tem uma empresa, já tem uma sociedade, que acho que a grande maioria dos casos que eu estou conversando aqui nesse vídeo, se você já é empresário, já é empreendedor, já tem sócio, já tem uma empresa funcionando em operação e ainda não teve essas conversas difíceis, não formalizou a governança societária da sua empresa, formalize através de um bom acordo de sócios, que é um documento formal que não tem a mesma burocracia de um contrato social que você tem que ir na junta comercial fazer, mas que já vai te trazer uma segurança muito grande para essas questões que podem acontecer ao longo do seu relacionamento com o seu sócio, ao longo da jornada da sua empresa. Então se antecipe em relação a isso, tome essa decisão madura de cuidar da sua empresa desde o início, formalize um bom acordo de sócio e eu vou te dar um guia para você fazer isso. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer um download de um roteiro de acordo de sócio, que é literalmente os pontos principais, as pautas principais que você e seus sócios devem conversar já antecipadamente para começar a montar, rascunhar o que a gente conhece como acordo de sócio. E aí, claro, se você tem interesse que nossa equipe societária te ajude a fazer isso do jeito certo, com orientação, acompanha, pegando na sua mão e fazendo isso de um modo que você tenha longevidade na sua sociedade, é só também falar com a nossa equipe aqui na Safe. Nós estamos ansiosos para ajudar você e a sua empresa a ter longevidade, a garantir que vocês possam crescer, pagar mais impostos, porque no Brasil a gente sempre vai pagar imposto, gerar muito lucro, prosperar e aí sim colher os resultados que todo empresário merece ter quando ele se arrisca a criar um empreendimento. Fica o convite a você, o link do roteiro está aqui embaixo. Se você gostou desse formato de vídeo mais conversacional, mais bate-papo, quase como uma conversa franca entre amigos, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, a gente quer aumentar a intensidade desses conteúdos, gerar mais valor para você através desses materiais e te aguardamos aqui do outro lado para cuidar da sua empresa.